Você ficou quanto tempo lá no Unibanco? No Unibanco eu fiquei 10 anos, depois eu fui pro Votorantim, fiquei 15. E eu operava pro meu banco. Às vezes eu montava alguma posiçãozinha pra mim numa corretora. Você podia fazer, né? Eu não legalmente, mas assim, a volatilidade é legal para ganhar dinheiro. Mas eu não ganhava dinheiro com volatilidade, eu ganhava dinheiro com pouca volatilidade, mas com volume. Eu entendia que a oportunidade era boa, eu entrava com lote grande e administrava essa posição. Você opera gráfico? Eu gosto bastante. Gosta? Eu fico cego sem gráfico. Quais indicadores tem no seu? Média de 200 dias, particularmente que eu peguei uma ação da Mundial, aquela de alicatinho de unha, aí eu peguei e coloquei uma comprinha lá de 100 mil a 1,40. Veio um player lá e me vendeu 100 mil a 1,40. Eu sou do game, vou botar mais 100 mil no 1,38. Aí não bateram, eu peguei, liguei um robozinho, liguei para XP. Então a intensidade do robô levava o mercado a achar que, tava um fluxo de compra. Só falando pro pessoal, isso é manipulação sim de bolsa, a CVM vai ficar brava. Fala, meu jovem! Vai começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, o melhor podcast para traders. E ultimamente eu ando gostando de fazer esses episódios um pouco mais do que o comum, porque nós estamos conseguindo, né? Fomos lá nas tumbas, né? Começamos a pegar uns fósseis do mercado financeiro, né? Já tem uns acho que esse é o terceiro que vem aqui nos últimos 30 dias, capaz, nos últimos 45 dias, nos últimos 2 meses, né? E achamos mais um fóssil do mercado financeiro hoje, inclusive. É sacanagem, obviamente, né? Mas, inclusive, antes de eu anunciar o convidado, né? Deixa o seu like aqui, se inscreva no canal. Tem um botão aí do lado esquerdo, inferior de sua tela, inscrever-se. Clica nele, ativa o sininho para receber as notificações dos novos episódios e também dos cortes que a gente posta aqui. Fechou? Deixa o like aí e se prepare. Senta na cadeira que tem história pra cacete. Se você acha que você já viu, como é que é a vida de trader? Hoje nós vamos contar a vida de um trader que tá no mercado desde 1985. Exatamente. Desde 1985. Novinho, né, ele tinha 5 anos na época, hoje ele tem... melhor assim, hoje ele tem 39, assim. tá? Mas a bem da verdade, né? Ele tá aí no mercado financeiro desde 85, tem uma trajetória gigante, já passou várias coisas nesse mercado, já fez uns trades muito loucos, já teve umas perdas também muito loucas, porque, né, não existe o trader 100% vencedor, com certeza, né, pelo contrário. E quem vai falar pra gente hoje aqui contar um pouquinho da história dele e contar também aí, né, um pouco da experiência dele como trader, é o Milton Montanari. Milton, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, vocês são os caras que eu já acompanhei um dinossauro que vocês entrevistaram, meu amigo Lamarck. Boa. E, gostei bastante da forma que vocês conduzem, da abrangência de vocês, enfim. Boa. Eu sou o maior ganhador nessa brincadeira aí, eu que agradeço. Não, cara, pra gente a gente gosta muito de trazer a galera antiga aqui, porque por mais que a gente tenha, que eu tenho um tempinho, enfim, mas, cara, nem se compara. Tipo, nossa, você tá com 40 anos de bolsa. Puta, nem agora que você fez essa conta, tô te falando, assustei. 40, 85 pra 2025, pode pedir pra aposentar, você pode já o INSS te paga. Já vou pedir já minha aposentadoria. 40 anos de bolsa. Então, assim, exatamente. Você não tem nem o que, como se diz, o que questionar que, né, nós vamos explorar o Milton hoje o máximo que a gente conseguir. E aí, cara, vamos lá. Primeiro que pro cara ter 40 anos de bolsa, eu fico imaginando, ou até hoje... Sobrevivente. Vivo, né? Vivo. Esse é um detalhe. Agora, outro ponto é que eu penso assim, cara, hoje a bolsa ainda é pouco explorada pelo brasileiro. E nós estamos em 2025, tá? Com internet no auge, rede social no auge, ou seja, informação para tudo que é lado. E ainda assim, nós estamos... Nossa, bebezinho, né? Tem muito para crescer. Como é que um cara entra na bolsa em 1985? Como é que você chegou em 1985? Quem foi que te colocou lá dentro? Tipo assim, seu pai era da bolsa, falou assim, meu filho, você vai vir pra bolsa junto comigo. Ou não? Como é que foi esse rolê? Meu pai era amigo do Dom Pedro II. Aí a gente foi pra Bolsa do Café. Top demais. Mas se eu não falar isso depois, aí a família vai ficar brava comigo. Vai. Na verdade, assim, eu comecei na Bolsa de Mercadoria de São Paulo, que foi uma antecessora da B3, né, da BMF, né? Ela foi formada para negociar café na década de 40, 50, enfim. Era um clubinho bem fechado, os operadores eram normalmente filhos de
dona de corretora ou os próprios donos das corretoras. Tal. Pra você ter uma ideia, eu ficava lá de auxiliar do lado do Suplicy, não o Suplicy político, né, mas da família Suplicy, que era dono de uma corretora, que eles eram tradicionais em café. A corretora que eu servia era da família Matarazzo, entendeu? Então a gente estava ali na nata da sociedade e que o maior ativo na época era o café, né? A gente não tinha café, algodão, que eram os ativos mais negociados, né, no brasileiro de exportação. E eu servi uma corretora, na verdade, meu tio era diretor de câmbio, e eu comecei a estagiar em várias áreas e passei pela área de bolsa, né? Aí eu falei, porra, quando eu comecei a ver aquela gritaria, todo mundo fazendo gestos lá e falando que aquilo estava dando dinheiro, eu falei, opa, eu quero ficar por aqui um pouquinho e entender um pouquinho mais do game. Na verdade, era bolsa e mercadorias de café, era o maior mercado, né, que tinha no Brasil. Toda a safra de café era negociada aqui, não era negociada em Chicago ainda. Então eu tive a oportunidade de entender um pouquinho mais. E o auxiliar nosso, na época, a função que eu exercia, era uma função assim até de cálculo, né? A gente tinha um HP para ficar calculando taxa de operação de spread de café, de boi, né? A gente tinha mercado de boi gordo, por exemplo, mercado de ouro. O mercado de ouro naquela época era exatamente o mercado de dólar hoje, porque você tinha o balizamento do preço do dólar pela cotação do ouro. Então não tinha mercado de dólar. A B3, a BMF, né, que depois virou B3, sim, que formou o mercado elaborou o mercado futuro de dólar, né? Mas antes era o mercado de ouro e era um mercado muito grande. Então a gente tinha opções de ouro, a gente fazia operações de borboleta, trava, com financiamento, reversão, e era o auxiliar que fazia. Então era uma escola fantástica, né? Boa. E aqui, quando você começou a operar mesmo, assim, porque assim, você começou como, você era um estagiário, né? Era estagiário, exatamente. Você lembra até hoje, qual foi a primeira vez, assim, você falou, minha primeira boleta, tal? Você lembra? Eu me lembro, primeira coisa, é que quando eu entrei lá, assim, você imagina que você está num ambiente que você não pode errar. Então, qualquer erro é erro financeiro. Se marcar um preço errado e distorcer o preço... Bom, e a tecnologia, hoje, você tem o book de oferta ali na tela, você tem o melhor comprador com o melhor vendedor e casando o preço o tempo inteiro. Lá era no grito, a formação de preço era no grito. Então, se você apregoar um preço errado, acima do preço que o mercado está sendo praticado, alguém vai ver e vai te vender e você vai levar o lote mais caro ou comprar mais barato. E eu estava numa corretora que não tinha um nível de operação muito grande. Então eu era bastante displicente, eu não prestava muita atenção, eu estava ali querendo entender o mercado. E o meu operador era um cara extremamente exigente, apesar da corretora operar pouco. E eu briguei com ele um dia, falei, pô, eu não quero mais te atender, não quero ficar mais na corretora. E eu tive uma proposta de uma corretora que era maior na época, só que vamos fazer uma comparação, era eu sair de uma corretora pequenininha que operava nada por dia para ir para o UBS, porque eu não gostava do meu chefe, porque ele era muito exigente. Obviamente que ele era exigente para eu prestar atenção, porque qualquer errinho era financeiro, né? Aí eu fui operar numa corretora que era gigante, tinha 5 auxiliares para um operador, o cara fechava 90% das operações lá do dia. Era o Unibanco? Não, na época era uma corretora chamada Refco. No Unibanco eu fui posteriormente ver operador. Aí eu fui para essa corretora, que era dedo no 220, e o primeiro dia de operação, que eu era bem fraquinho, porque tinha 6 meses de operação de auxiliar de bolsa, o melhor auxiliar faltou. E lá no tempo do Viva Voz, era a gritaria para tudo que é lado, era 300 caras gritando, e o operador ia fechando, você vai anotando com uma planilha, né? Você vai anotando, fechei com tal corretora, tantos lotes, não sei o quê. Só que você tinha que calcular o médio, o preço
e ir passando para o teu operador ia passando para o cliente. E teve um dia que a gente operou assim, absurdo, mais de 1.000 e poucos contratos, era bastante. Para você ter uma ideia, eu fazia na outra corretora 20 contratos por dia, uma corretora para operar 1.000 e poucos contratos, só que assim, numa velocidade, você tinha 3 minutos para fazer o fechamento do mercado e às vezes operar essa quantidade de lote para fazer uma formação de preço. Sim. Bom, eu perdi lote, me embananei, errei o médio. Bom, e no final do dia, bateu todas as operações que eu anotei, mesmo anotando uma corretora errada, eu ia procurar, achava outra, ia casando as coisas, no fim, casou tudo. Eu falei assim, pô, foi Deus, né? Eu acho que eu nasci para isso. E para mim foi um sinal bem, bem claro que, pô, aquele dia eu ia perder o emprego, né? Sair de uma corretora que não operava nada para ir praticamente para a maior do mercado. E fiquei bem, aprendi bastante. Fui chamado, acho que 1 ano eu estava já para ser operador do Unibanco. Fui o primeiro operador do Unibanco, né? Pela experiência que eu tive, o espaço que eu tive lá como auxiliar. Fui bem valorizado, virei operador do Unibanco em 86, primeiro curso da B3, né, da BMF na época, foi em 86, já entrei pelo Unibanco, fui operar mercado de taxa de juros, que era um mercado novo, virou o maior mercado da Bolsa, teve um dia que eu operei assim, 30% do mercado, saiu na época, era Gazeta Mercantil, hoje não existe mais jornal, é o Valor Econômico, mas a gente saiu como destaque, Unibanco operou 30% do mercado de juros, era uma coisa absurda. E era tu. Era o Miltinho Montanari. Então ali começou a minha trajetória. Entre sustos e vitórias ali, foi forjado no barro ali, na pedra, né? Boa, boa. Quando você foi ali pro Unibanco, você já sabia operar juros já? Você já... Então, você aprendeu assim com... No Unibanco, assim, a gente tinha lá o mercado de juros, porque é fluxo de grana, né? O fluxo entrava nas mesas, a gente só travava lá. No Unibanco era mesmo operação de executor de ordem. Então, sim. Eu era praticamente a plataforma. Então, se você tem uma plataforma rápida, você sai na frente das operações. Tá. E eu comecei a desenvolver um pouquinho aquela coisa de querer adiantar o movimento para o banco, né? E nisso eu comecei a ter autonomia para isso. Então, quando eu via que, porra, o mercado ali estava todo mundo mal comprado e o mercado estava virando, a gente tinha lá bastante telas que dava para a gente acompanhar o mercado lá de fora, o mercado de dólar, enfim, eu olhava ali que o mercado estava virando, os juros que estava tomador começava a ser doador, eu pegava e vendia na frente. E saía zerando, às vezes, até posição do banco, né? Tá. E isso acabou me dando também uma abrangência maior. Eu tinha liberdade para fazer operações e tal, mas a gente não operava taxa ali, a gente operava mais fluxo mesmo. Eu não montava a operação olhando, entrou X dinheiro, vamos travar a posição. Isso o banco fazia. Mas o timezinho ali dos centavinhos ali que fazia diferença para dar uma taxa melhor para o cliente ou para o banco, eu acabava fazendo isso no pregão e eu acabei pegando um bom destaque por esse motivo, né? Tá. Sempre que seus colegas mais antigos, assim, de mercado vêm aqui, eles falam que, vou operei na corretora, operei na mesa tal, fiz parte daquilo, etc, enfim e tal. Eu sempre me questiono assim, como é que era a autonomia de vocês, basicamente? Tipo, eu sei que tem algumas instituições na época que não davam muita autonomia pro operador na época, né? Normalmente não tinha. Você tinha, assim, o risco de você perder emprego era todo dia. Tá. Porque o cliente passava assim, compra 500 contratos de DI. Na época o DI, por exemplo, cada contrato era 300 mil reais. Então você imagina, 500 não era pouquinho, né? Então, ele te dava o preço, que era a taxa. Então saía, ele estava provavelmente casando aqueles 500 contratos naquela taxa com o dinheiro que estava entrando. Então você não podia errar.
Então, o operador, normalmente, ele não tinha autonomia e ele tinha que passar, tem 500 contratos na venda, tem o Unibanco vende 200, o outro vende 50, tem 3 caras vendendo 20, não sei o quê. Aí ele somava 500 ali mais ou menos na mira dele e saía comprando. E muitas vezes ele acabava comprando 300, porque um outro cliente também estava lá, se começarem a comprar, compra também, entendeu? Então, tinha muito lote dividido. Então, normalmente o cara não tinha autonomia, ele não podia comprar mais. Porque comprar mais ele tinha que jogar na conta erro da corretora e nem sempre dava resultado positivo, né? Se o mercado distorcia, aquele lote que ele comprou a mais para atender o cliente de 500, se ele comprou 600, 100 ia para a conta erro da corretora e era prejuízo, às vezes era 20, 30 mil dólares, 40 mil dólares de prejuízo. Então o cara não tinha autonomia, ele procurava não... Eu tinha autonomia porque eu já era da tesouraria do banco, né? Quando eu fui para o Votorantim, eu atendia a tesouraria, então às vezes eu falava para ele, olha, tem 4 mil contratos aqui mais ou menos. Ele falava, toma tudo. Às vezes eu tomava aqui 5 mil, mas virou para comprador. Então o cara falava assim, pô, você não comprou muito, Montanari? Eu falava, a gente comprou 5 mil, mas pelo menos é comprador. Quer que eu saia um pouco? A gente saía com um pouquinho por ponta, eu fazia barulho, e tinha algumas estratégias para isso. Então isso me facilitava muito o meu operacional para mitigar essa parte de erro. Então, como eu não tinha muita preocupação com esses erros, porque para a gente conseguia arrumar, eu acabava fazendo mais números de negócio, taxas melhores, operava, tinha destaque no mercado. Tem muita gente que fala assim, o Montanari era o rei do DI. Eu era o rei do DI porque eu tinha autonomia. Uhum. E, na verdade, os outros tinham que ter mais cautela. Mas no mercado tinha executadores de ordem muito melhores que eu. Boa. Tinha muito. Você ficou quanto tempo lá? No Unibanco? No Unibanco eu fiquei 10 anos, depois eu fui pro Votorantim? Votorantim, fiquei 15, eu fiquei 2 anos. Você ficou 10 anos no Unibanco e 15 no Votorantim? 15 no Votorantim. Fiquei bastante tudo tempo. na tesouraria, na mesa? No Votorantim eu ficava um pouco na mesa e um pouco no pregão. Tá. O operador, o diretor que eu atendia, o cara virou secretário adjunto do Tesouro, o cara me amava no banco, assim, por conta das coisas funcionarem bem. A química era boa, então às vezes ele fazia questão de eu estar com ele no pregão lá embaixo e ele montando as operações. Depois eu fui para a mesa do Banco Fator, fiquei uns 3 anos na mesa do Banco Fator, só operando renda variável, que era o que eu queria, que eu gostava de bolsa, de ações, tudo. Aí eu fui mais ou menos para minha praia. E depois, na crise subprime, que eu atendia cliente lá, teve prejuízos gigantescos no planeta. Então, eu peguei toda essa parte de ajuste mais negativo de cliente, no Banco Fator, tudo. Você operava uns lotes grandes lá, né? Eu sei de história sua, assim, que você operava uns lotezinhos grandes lá, né? No Banco Fator? De juro ali na época do Unibanco, do Votorantim. Você operou o Unibanco eu fazia 20, 30 bi por dia de financeiro, lote. Nossa Senhora. Era lote, era o mercado. Tem alguma história assim que você lembra? Alguma que foi fatídica, assim, sei lá, um loss ou um gain, preferência um que doeu. Um que doeu. Eu tive uma experiência assim, você imagina, hoje a gente teve a reunião do cupom, que decide a taxa de juros, que baliza aí toda a carteira de ações e inclusive de renda fixa dos clientes, dos fundos, enfim. Você imagina ter uma reunião extraordinária do cupom no meio do dia. Do nada. Do nada. Nossa, você é louco, tá doido. E eu operava para o meu banco. Hoje eu não estou no Banco Votorantim, me desculpa, meu chefe ouvir isso, mas às vezes eu montava alguma posiçãozinha para mim numa posição que eu tinha numa corretora. Eu passava a ordem, não é o usual, não era o justo, mas eu nunca fui contra o banco, assim, eu tinha minhas posições lá, não tinha jogo de interesse, né? Sim. Enfim, você podia fazer, né? Eu não legalmente, mas assim, vamos dizer que aproveitava algumas oportunidades.
Mas eu tive um castigo esse dia, porque o banco comprou 10 mil contratos nesse dia, que era muita coisa, imagine. 10 mil contratos vezes 300 mil reais. Então, quanto que era o financeiro só dessa comprada? Era uma oferta firme. Eu era vendedor de mercado nesse dia, eu achava que o mercado estava pesado e tinha muito vendedor. E foi engraçado, porque aquela coisa de não tem plataforma, formação de preço. Sim. Era um viva voz. Chegou um operador de uma corretora, que eu não vou citar o nome, porque ela estava insider, obviamente, entrou, chamou o vendedor para o mercado DI. Eu estava vendido na física em 500 contratos. Era lote, 500 contratos, era bastante coisa. E nesse dia... Lote pra caceta. Eu estava ganhando... Eu e um sócio estava ganhando 5 mil reais. Então eu tinha gordura para ficar vendido. E tinha bastante vendedor. Meu banco tinha comprado 10 mil contratos. Meu diretor não entrou mais na linha. E tinha vendedor, um cara, vendo 1.000 a tanto, vendo 1.000 a tanto. Vamos falar em taxa, vai, vou dar um exemplo de taxa. Tá. Tava assim, vendo 1.000 a 12 de taxa. O outro, vende mais 1.000, vende mais 1.000. Entrou um operador numa corretora, comprou 1.000 de um, 1.000 de outro, 1.000 de outro. Saiu tomando. Foi tomando a roda toda. E ele abaixava para escutar a ordem. Então eu ali olhando, eu falei, pô, esse cara tem mais ordem, né? Alguém da mesa estava falando para ele, vai comprando e não me pergunta, né? Porque ele parava a perguntar e já voltava a comprar desesperadamente. Tinha mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000. E era... 1.000 contratos era coisa de... O cara já tinha tomado uns 15 mil e continuava vendedor. Então me dava conforto de ficar vendido na minha física ainda. Eu estava com gordura. Daqui a pouco sumiu todos os vendedores e começaram a gritar vendedor, que era... não tem mais vendedor, pô. Quem entrou comprando, chamando o vendedor, não abria vendedor. Daqui a pouco eu escutei, vendo no limite de alta. É um circuit break, vendendo no limite de alta é o mercado entrar em circuit break. Sim. Aí eu falei, pô, tem uma coisa de errado. Daqui a pouco eu escutei um cara falando assim, não, vendo a 60. Eu não sabia nem o que era. Eu pedi pro cara, compra o que tiver do cara. Aí a gente comprou, conseguiu comprar. Nisso era tipo assim, 14,60 de taxa. O limite de alta era 14,67. Tá. Então não diminuiu muito, mas eu não fiquei exposto. Só para você ter uma ideia, essa operação que a gente zerou era o preço de um apartamento de ajuste que eu tive no dia, negativo. Puta que pariu. Só que eu fiquei comprado, a gente comprou 50 a mais também, sem querer, não foi por... o instinto ali era zerar a posição. Então, por sorte, a gente ficou comprado em 50, o mercado ficou uma semana em limite de alta. Com esses 50 eu recuperei todo o dinheiro. Nossa, ainda cara. Ganhou um pouquinho, mas também foi papai do céu, não passava um fio de agulha no rabo. Não, ficou uma semana para limite de alta. Se a gente ficasse com aqueles 500 lotes até hoje, bom, naquela posição, se eu ficasse com uns 500, uma semana de limite de alta, o meu bisneto estaria devendo um dinheiro. Meu bisneto ia ser com prejuízo na cara, carteira. Foi punk. Esse é um tema interessante, até pra gente puxar aí, já que você falou dessa história, enfim. Bicho, você tá no mercado, 40 anos de mercado, né? Tu já teve excelentes ganhos, enfim, mas é aquilo, ninguém gosta de perder, né? E aí nesse dia tu viu e falou, cara, eu preciso topar essa porra, preciso sair dessa operação. Deu merda, eu vou sair. Exatamente. Né? Uma coisa boa, que eu acho que essa que é a mensagem importante pra gente passar, assim, eu nunca tive dó de zerar prejuízo. Nunca tive mesmo. Não foi teimoso. Eu sou teimoso se eu tô ganhando. Se o médio tá a favor, e eu entendo ali que o fundamento tá a meu favor, o mercado tá a meu favor, eu vou gastar Você quer levar até Eu vou levar até ali onde começou a patinar, tá perdendo força, eu vou lá e bato a mercado e saio da operação. Mas prejuízo, eu nunca tive dó de zerar. Nesse fato, foi uma coisa fora do comum, uma reunião extraordinária do cupom nunca mais aconteceu fora do ambiente de pré-programado, porque isso não existe num país civilizado com mercado regulado, bonitinho. Regulado e sério. Né?
Então foi uma coisa, teve uma distorção, estava tendo uma distorção no pré ali muito grande, e o Banco Central resolveu, da época, fazer o ajuste no dia, que foi um Você tá desastre, aquilo lá foi um louco. desastre. Bem, enfim, isso não aconteceu. Então, eu nunca tive dó. Às vezes, montava uma posição, né? Eu tive uma situação que eu conversei de um papel em particular, Aham. mas tive que montar uma estratégia para isso, mas às vezes eu compro um papel, não foi, eu zero e espero, mesmo que eu tenha que comprar ele mais caro depois, não tem problema, eu vou comprar mais caro, com certeza que o movimento está a meu favor. Tá. Se eu tenho um movimento feito num ativo ou derivativo ou ações, enfim, não confirmou o movimento, eu zero a mercado e espero, não saio vendendo, virando a mão, eu não tenho certeza do movimento de mais de alta, mas eu também não vou apostar na queda, a menos que saia alguma notícia que seja muito relevante, que tenha um Boa. peso que eu possa aproveitar esse movimento de queda, né? Tá. Você nunca foi, tipo, hoje você já deve ter ouvido isso já, obviamente, sobre o dia de fúria, né? O cara que não Sim. estopa, vai voltar, enfim, né? É, é, Na sua época, cara, os operador raiz, tinha muito isso? Ou isso é uma característica mais dos De operador hoje. moderno? Como é que... Fala aí. Não, tinha, eu acho assim, tinha uma escola diferente das antigas, porque assim, o mercado, é, ele é cíclico. Então, hoje, a gente tem uma aversão a risco. Eu falo muito para alunos meus, enfim, para clientes também. A gente vive num ambiente de crise desde 2008. É que o mercado não percebeu isso. Muita gente não percebe. Principalmente os que estão entrando no mercado agora, ou entraram Uhum. 5 anos. Você vê lampejos de bons mercados. Mas a gente vive crise. A gente está de 2008 para cá, a Bolsa Americana triplicou, quadriplicou, e a nossa bolsa de verdade não recuperou o preço de 2008. Se a gente fazer correção de inflação, a gente está longe de 2008. Então a aversão a risco explodiu muito. A volatilidade é grande, tem muita gente que entende, a volatilidade é legal para ganhar dinheiro. Mas eu não ganhava dinheiro com volatilidade, eu ganhava dinheiro com pouca volatilidade, mas com volume. Sim. Eu entendia que a oportunidade era boa, eu entrava com lote grande e administrava essa posição. Então, se tudo desse errado, não estou falando por grandeza e valores, mas vamos dizer que eu entro numa operação lá que pode me dar 30 mil reais. Uhum. Eu estou pondo 5, peguei o movimento inteiro, se tudo der errado eu vou perder 2, 3, porque eu sei o limite da volatilidade. Hoje um dólar pode oscilar num dia 100 pontos. O índice pode subir 2.000 pontos e cair 2.000 pontos. Puta, é legal. Se eu for um kamikaze, entrar e sair o tempo inteiro e ter a sorte que estatisticamente me ajude naquele dia, eu posso sair com um bom dinheiro. Mas a relação hoje, tipo assim, para eu ganhar 30, eu corro o risco de perder 90. Antes, para eu ganhar 30, eu corri o risco de perder 5. Se tudo desse errado. Tá. Entendeu? Então, eu acho que assim, não é nem o operador mais antigo, raiz. Eu acho que o sentimento é o mesmo, o cara fazia médio, a mesma coisa, era teimoso, perdia por teimosia e tal, mas a relação risco-retorno era diferente. Hoje, o cara que opera para fazer dinheiro grande, ele faz médio, ele acredita que em algum momento o mercado vai aliviar os indicadores, e ele fez aquele médio super grande, vai voltar preço, ele vai fazer uma vendinha em escala, vai melhorar o médio e vai continuar surfando aquele movimento. Só que pelo menos um dia do mês vai arrancar tudo que ele ganhou. Ou até mais, né? Sim. Entendeu? Então a relação é muito mais do mercado estar saudável do que a teimosia do cara. Por exemplo, o mercado bom, eu achava lá, antes da gente ter uma volatilidade fora do comum, eu achava que eu tirava dinheiro de criança. Era só esperar oportunidade, eu não precisava criar oportunidade, eu não invento oportunidade. Eu olho o mercado e falo assim, caiu demais esse papel, está entrando um fluxo legal de compra, esse papel está barato aqui.
histórico dele, pô, na pior das hipóteses, eu compro esse papel, travo com outro, compro uma opçãozinha. A bolsa é uma mina de ouro, você precisa saber garimpar. A gente tinha uma oportunidade de garimpar e ainda tinha uma relação risco-retorno mais interessante. Hoje o mercado é muito mais volátil, você acorda com o mercado, ele faz um movimento, no outro dia ele não confirma. Aí você compra um papel e fala assim, caramba, esse papel está muito atrasado. Você olha, compra ele na abertura, sobe 2%, 3%, e fala, pô, mas vou surfar um pouquinho mais. No outro dia cai 4%, porque mudou o macro, o mundo, China que abriu ruim, abriu o mercado americano, a Europa. Então, a gente vive crise, e não é de hoje. E nosso ambiente político e econômico já há muito tempo vem patinando, né? A gente perdeu o grau de investimento em 2012, que a gente ganhou em 2008. Então, um investidor de longo prazo, aquele cara que realmente vem para pôr um dinheiro aqui para ficar 20, 30 anos, esse cara não volta mais, entendeu? Então, hoje o que você tem aqui é a hot money. Quem que rapa esse mercado? É o gringo. Então, se você conseguir seguir o gringo, a bolsa está subindo agora, mas você vê a posição, o gringo só aumentou há 2, 3 semanas aqui. E o que ele está olhando? Ele está olhando muito mais o político do que fundamento. Uhum. Ele está olhando, talvez, a mudança de governo, a impopularidade do Lula hoje sendo importante para ele. A política vai mudar. Então, ele está olhando 2026. O local está estacionado tudo em juros. Tá. Entendeu? Então, o que sobra? A galerinha do giro, pessoal que acompanha esse pessoal mais de giro, que expõe, que tem copy e tal, mas hoje é um mercado quase kamikaze, né? Eu operava com muita tranquilidade, dia bom, e eu não falo isso por grandeza e valores, porque é exposição de risco, eu acho que cada um sabe o tamanho que tem, mas eu, assim, dia bom eu ganhava 20 pau, meus dias médios era padrão 5 mil. Então, um dia que eu perdia 5 mil, se meu giro médio é ganhar ou perder 5 mil, um dia que eu perdia 5 mil, não mudava minha curva. Minha cabeça não mudava para outro dia. Uhum. Hoje, você toma um prejuízo grande, sua cabeça é outra no outro dia, né? Então, o cara não está operando o mesmo padrão operacional. Ele já fica com medo de expor a posição. Agora, tem caras que são muito bons. Tem cara que gira bem curto, entra lá no índice, acompanha bem os players que fazem o movimento, compra 2.000 contratos, faz venda parcial, stop rápido. Tem cara que se condicionou para isso, mas aí é emocional, bom. Total. É um cara ter disciplina, Totalmente. ser rápido. E se você contar no universo de 100, você vai ter 2 que tem isso. É bem raro. É bem raro. E bicho, você falou da história triste, né? Mas tem umas histórias boas aí que eu sei que o senhor foi ganhador de dinheiro nessa bolsa. Tem, né? tem Foi que eu digo assim, né? Até hoje, né? Espero que amanhã você ganhe de novo. Por favor. Não, eu tive histórias boas, assim, histórias engraçadas, né, de você não contar e entrar num game grande. Aquela coisa de também, eu acredito muito, eu sou bem espiritualista, eu acredito muito em Deus, eu não estou falando por chavão. Sim. Então, eu acho que assim, a gente tem que trabalhar um pouquinho com a intuição também. Então, eu levo bem a sério essa parte de intuição. E uma das coisas que eu sempre, quando eu saí do pregão Viva Voz, fui para a mesa, eu operava já ações para mim, fazia carteira, enfim, perdi dinheiro como todo mundo perdeu na crise da Ásia, ou na crise do subprime, exatamente, subprime. Perdi na crise subprime porque tinha carteira de investimento e tal. Quando eu decidi operar o meu próprio dinheiro, eu mudei totalmente meu operacional para operar. Eu pensei o seguinte, falei, quanto que eu tenho dinheiro disponível para virar 100% trader? Porque uma coisa é você girar o teu dinheiro, eu tenho dinheiro aqui para comprar uma ação, para comprar uma opção, para fazer uma operação alavancada, mas eu tenho meu emprego, tenho bônus, tenho salário, tenho férias, se eu começar a perder dinheiro aqui, eu recolho o meu game e tá tudo certo. Mas quando você decide viver 100% disso, então eu tive que mudar totalmente o meu operacional. Quando eu falei assim, eu sei ganhar dinheiro, eu ajudei o meu banco a ganhar dinheiro, ajudo o cliente, eu também sei ganhar dinheiro para mim.
Só que o emocional é totalmente diferente quando você tem que pagar as suas contas no final do mês, né? Perfeito, cara. Puta que pariu. Perfeito. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma parte quanto que é meu custo fixo? Eu peguei 2 anos de custo fixo e deixei guardado. Esse aqui eu não vou mexer. Vou separar. E botei uma grana para giro. Essa grana para giro, eu não vou contar ganho. Eu não vou fazer minha posição por ganho. Eu vou fazer minha posição por perda. Stop de perda. Eu vou operando conforme o mercado vai me dando oportunidade. Eu não invento oportunidade. Então, minha tela, eu tenho Petro, tem Vale, tenho índice, tenho dólar, tenho algum papel que eu vejo lá importante que está fazendo um giro bom, eu posso comprar uma opção e tal. Então, eu tenho lá toda a tela a meu favor, esperando uma oportunidade. Se eu entro em algum ativo que eu acho que a oportunidade não foi, deu um stop, eu comecei lá, perdi R$200, meu stop do dia era R$200, perdi R$200, parava. Então, eu tinha essa disciplina. No outro dia ganhei R$2.000. Não é porque eu ganhei R$2.000 que meu stop vai ser R$2.000, era R$200. Conforme eu fui ganhando mais confiança em operando 100% para mim, entendendo que meu capital estava protegido ali para 2 anos e eu estava aumentando meu caixa, eu comecei a aumentar o meu stop de perda. Então, meu stop chegou a 5.000. Então, quando meu stop chegou a 5.000, eu comecei a fazer boletas maiores, porque quando eu pegava mercado bom, meu risco de 5.000 virava 30 de lucro. Uhum. Se desse tudo errado, era 5.000. Se meu padrão era 5.000 de operação, se eu perdesse 5.000, que era um dinheiro importante, não mudava a minha curva para o outro dia, porque não mexia no meu psicológico, porque era o meu padrão de ganho, entendeu? Então, houve bastante disciplina para essa transição. E uma coisa engraçada, assim, que dessa parte de intuição, eu sempre imaginei, assim, falar, daqui a pouco eu comprar algum papelzinho, comecei a olhar muito mico por influência de um brother meu da mesa, que quando eu fui operar na mesa da Interfloat, ele só operava papelzinho pequeno, e eu falava, eu só opero papel grande, que é caro, né? Às vezes eu gastava R$1.500 na época só de emolumentos e papel grande girando. Eu não perdia girando Petro e Vale porque era papel muito líquido, na serra, entra de novo e tal, mas o custo operacional matava, né? Aí eu falei, vou começar a olhar os papeizinhos mais baratinhos, começar a fazer girinho em cima do papel de R$1, R$2, 50 centavos, com bastante liquidez. E eu comecei a olhar e falar assim, qualquer hora eu vou comprar um papelzinho aí que vai vir um chinês louco e vai levar para cima o papel e eu vou ganhar um dinheirinho. E eu peguei e comecei a operar. Teve um dia que eu tinha um cara muito famoso, que ainda está no mercado, chama Didi Aguiar, que é um grafista, e a gente pagava o Didi, naquela época a gente pagava para ele passar gráfico para a gente, né? E eu pedi um papel, pra você ter aquelas coisas de coincidência da vida. Eu pedi para ele passar um papel para mim. Ele passou um outro papel. Eu olhei e falei assim, mas não foi esse que eu pedi. Falei para o meu amigo que passava lá, naquela época era MSM, né? Passava Messenger. Messenger. Passou para ele, o Didi passou outro papel. E esse papel estava assim, papel rompendo 88, pode buscar até um 1,20 e 30. Aí esse papel estava assim, eu já tinha acompanhado ele, eu tinha pego ele a 30 centavos, vendia 32, 33, tirei ele da tela, ele estava batendo a casa dos 88 centavos, tinha puxado bastante. E eu pedi outro papel, o Didi mandou esse. Falou, o rompimento de 88, o papel explode, ele tem umas tiragens assim, quiçá, vai para não sei o quê. Aí o papel estava perto de 88, eu falei, vou dar uma testada. Eu tomei 10 mil do papel, fiz romper 88, ele foi até 92. Só que eu falei assim, eu comprei um papel e falei, vou deixar ele ali e deixar um stop lá no 88. Tirei da tela. Daqui a pouco o papel começou a cair, eu recolhi meu stop, ele vem até 70. Eu comecei a comprar um pouquinho mais, comprei 100 quilos do papel. Tá? Fiquei com média mais ou menos 80. Ele rompeu os 88 de novo, foi fechar 1,45. Ganhei 55 mil, foi o melhor trade que eu tinha feito até então. Ganhei 55 mil num papel de centavinhos em um dia e ainda foi errado, né? Sim. Isso aí, tem nota de corretagem da XP lá. Boa. Então, porque na hora que começou rompeu, realmente ele deu aquela
espremida para cima do 88, foi com volume. Depois, quem estava querendo puxar o papel, deu aquela derrubada, que a gente fala que é o sacudir um pouco a roseira para tirar os caras que pagaram caro, os caras vêm de um pouco para baixo, o cara enxuga o book de novo e começa a puxar. E entrou robô na compra, e eu fui surfando. Fiz 55 mil nesse dia. Nós estamos falando em 2010, 2011, né? Pô. Aí eu comecei a olhar com mais atenção para esses papeizinhos. Então eu entrava em um papel, estava fazendo um movimentinho gráfico, às vezes eu mesmo forçava um rompimento ali para ver se o mercado pegava liquidez. E teve um dia, particularmente, que eu peguei uma ação da Mundial, aquela de alicatinho de unha, da linha Care, né? Então, eu olhei lá no gráfico, batia 1,90, voltava para 1,40 e tal. Nesse intervalo de 3 meses, fez esse movimento mais ou menos umas 3 vezes. Aí eu peguei e coloquei uma comprinha lá de 100 mil a 1,40, que era bastante coisa. Veio um player lá e me vendeu 100 mil a 1,40. Eu falei, eu sou do game, vou botar mais 100 mil no 1,38, o cara não vai vender, eu vou tomar um pouquinho para cima alguma coisa, entra comprador, eu vendo. Girinho normal, era a operação para ganhar 1, 2 mil reais na época. Só que aí me venderam esses 100 mil a 1,38. Nossa. A coisa ficou séria, porque eu estava botando 300 mil reais num papel de quarta linha, né? Eu falei assim... Você achou que ninguém ia pegaram, que ninguém ia vender? Me pegaram. Bateram. Aí me bateram. Aí eu peguei e coloquei mais 50 mil na compra, 1,35, era um papel de R$1 e pouquinho, sair de 1,40 para 1,35, 3, 4% de queda ali, né? Aí não bateram, eu peguei, liguei um robozinho, liguei para XP na época tinha robô, você tinha que falar quantos minutos, compra 20 mil contratos para mim em 5 minutos. Então a intensidade do robô levava o mercado a achar que, tava um fluxo de compra. E, só falando pro pessoal, isso é manipulação sim de bolsa, a CVM vai ficar brava. Só que hoje é um movimento que todo mundo faz hoje. Sim. Ninguém compra, os bancos compram com o robô o dia inteiro, enfim. Mas Sim. naquela época era manipulação de preço, porque você induzia o cara a acreditar que estava um fluxo grande de compra, mas era uma estratégia que a bolsa oferecia e eu usava essa estratégia a meu favor, né? Sim, então, claro. Bom, enfim, aí eu fiz o papel fechar 1,45, no outro dia, beleza, não sei quem me vendeu, era uma corretora, na época era a Intra, né, que era a corretora que o Citibank comprou. No outro dia abriu o papel, tinha feito fechamento a 1,45, apareceu um comprador de 50 mil a 1,42. Meu médio estava lá na casa de 1,39, 1,40. Falei, vou vender. Vendeu. Vendi os 50 mil e já coloquei 50 mil na compra a 1,40. Falei, não vão vender para mim. O cara não vai me vender, vai me dar R$1.000 ali em 1 segundo. Vou segurar o papel naquele preço e depois vou puxando de novo para entender se o mercado viesse comprador de novo. Desculpa, a cadeira deu uma baixada aqui. Ah, tranquilo. Peraí. É o peso dos pecados. Tô pesado. Bom, aí operação normal, e é legal contar isso, porque as pessoas, às vezes, o cara fica ali na tela operando índice, compra, vende, ele não entende o que está por trás, né, da operação, Sim, né? sim. Então tem caras lá querendo entender o movimento, outros querendo fazer um movimento, e você tem que entender, o mercado existe, uma malandragem do mercado, aliás, Sim. é 100% malandragem. Você vê os gringos puxando, o gringo está puxando para vender para alguém. Sim, claro. Alguém Óbvio. precisa comprar dele. Exatamente. Alguém precisa comprar dele. Alguém tem que comprar no topo, porra. Exatamente. Então, eu usava a minha experiência de mesa, de tesouraria, o trade raiz, como você estava mencionando, era essa parte que eu me destacava, né? Então eu fazia as minhas operações de micro ali virar quase uma operação de banco, né? De tesouraria. Botava ponta, botava robô, com papelzinho de terceira linha. E começou a dar certo. E nessa operação em particular, eu vendi os 50 mil a 1,42 e era mesmo o cara que me vendeu no dia anterior, né? E eu pensei o seguinte, porque você tem que criar cenários, está operando, você tem que criar cenário, principalmente papel. Eu falei, por que ele está pagando 1,42? Porque ele está me chamando para compra. Ele quer vender para mim, eu vou vender para ele. E vou testar ele. Eu vendi os 50 mil a 1,42
e já coloquei na compra 1,40. Se ele me vender, eu tô frito, porque ele não quer me dar saída, né? Sim. E o que aconteceu? No outro dia, o book que era cheio, né? Você abre lá um book de manhã, você vê lá comprador em tudo que é preço, né? Nesse papel em particular, assim, ó, eu estava com quase 240 mil ações compradas no médio 1,40. Eu fui olhar no book de manhã, o melhor comprador estava no R$1. Então mostrou que o book inteiro era desse cliente ou desse escritório, desse fundo, que até então eu não sabia, né? E aí eu comecei a ligar para várias corretoras de amigos meus, corretoras diferentes, e comecei a encher o book de ofertas justamente para dar a impressão que o mercado era comprador também, não era só ele que fazia o mercado, né? Então ali eu tive que usar a minha experiência de anos de mercado, que aí eu acho que entra o trade raiz, né? Boa. Que é entender um pouquinho, é quase a arte da guerra, né? Entende o seu inimigo, né? Eu não sabia quem ele era, mas eu sabia o que ele queria fazer. Então, o que eu fiz? Enchi o book, comecei a levar o papel para cima, fazer liquidez. Eu comecei a ser um market maker do papel. Eu comecei a gerar liquidez no papel. Então, vira e mexe, ele esquecia, ele também dava uma puxada, ele queria me chamar para compra, ele colocava um lote acima dos meus preços para ver se eu entrava junto com ele para ele vender. Eu vendia para ele, ficou nessa guerrinha aí mais ou menos uns 40 dias, mais ou menos. Nossa. Só que eu fui enchendo minha posição de papel, né? Eu comecei ali com 250, eu já estava com 570 mil ações. Um médio mais ou menos entre 1,45 e 1,50. Só que eu já estava usando o dinheiro da corretora, pagando 0,30 ao dia, 0,30 de taxa, que na verdade as corretoras é proibida, as corretoras não podem financiar o cliente, então ela te dá uma multa, né? Então eu tinha uma multa diária de 0,30 ao dia. E eu estava usando mais ou menos uns 200 mil da corretora, saindo totalmente fora do meu padrão operacional, da minha organização ali de um cara que é um trader que quer viver disso. Mas ali eu tinha que usar toda a minha experiência. E o que acontece? Quando eu vi que eu estava muito carregado na posição e eu não tinha saída, eu tive uma sacada. Uma das pontas que ele usava, eu tinha um amigo lá, CVM, por favor, eu não vou falar o nome desse amigo. Eu liguei para ele e perguntei quem que era o cara, né? Aí eles falaram, é um fundo X, lá de Porto Alegre, e esses caras compraram muito desse papel nos últimos 2 anos. Eu pensei, esses caras conhecem a empresa melhor que eu, os caras estão lá estudando a empresa há mais tempo que eu, e provavelmente eles estão ali tentando fazer preço, chamar comprador, ou criar um preço mais barato para a carteira deles, enfim. Aí eu pensei o seguinte, vou continuar a minha jogada aqui, só que eu já não tinha mais caixa, então eu tive que usar um pouquinho de experiência de novo de mercado, para não falar astúcia, mas eu acho que é importante quem está ouvindo entender que existe sim uma malandragem no mercado. Existe. Hoje o gringo ele puxa para vender, derruba para comprar, fundos, enfim. A gente não pode ter ingenuidade. Não é uma receita de bolo no mercado, todo dia tem alguma coisa nova acontecendo. O mercado mesmo sendo cíclico, decisão de juros a gente tem o tempo inteiro, posições políticas tem o tempo inteiro. É importante saber analisar isso para entender para onde o mercado está indo, mas o mercado em temperatura e pressão normal, ele vai ter o grande player que vai espremer o preço para baixo para comprar mais barato, porque ele está entendendo que é uma oportunidade, ou puxar o preço para vender. Então eu tinha essa mesma leitura, a leitura que eu tinha de atender a tesouraria, de entender o que um grande player fazia dentro do preço para ver a oportunidade, eu comecei a usar em papéis de terceira linha. E nesse caso eu entendi que tinha um fundo grande querendo derrubar o preço,
talvez querendo encarteirar mais, mas eu tinha que entender o seguinte, tem coisa aí. E eu peguei, em algum momento que eu estava bem apertado ali, já com a XP no meu pé, eu liguei para e falei assim, olha, liga para esses caras, descobri quem que era o fundo, né? Liga para esses caras e fala que você tem um cliente que quer comprar 2 milhões de ações. E é um lote bem expressivo, né? Eu estava sofrendo com 570 mil ações, é óbvio que eu não queria comprar 2 milhões de ações, mas eu tinha que mostrar que quem estava na outra ponta era um cara grande. Então, é o que acontece hoje. Hoje é quem que desloca o preço. O preço é feito... há um deslocamento de preço por agressão. E quem agride o papel com mais intensidade, com mais lote, com mais força financeira, leva o papel. Então, eu falei, eu tenho que mostrar que eu sou grande aqui. E lembrando, eu era uma corretora de autônomo, né? Então era claro que eu era um cara de giro, né? Eu tinha que descaracterizar isso. Aquela coisinha mesmo da arte da guerra, né? Sim. Eu tenho que mostrar pro meu adversário que eu sou grande, né? Então ofereceu que tinha um comprador na casa de 2 milhões de ações. Os caras não declinaram com qualquer oferta, porque eles entendiam antes que eles estavam com uma oportunidade na mão e, de repente, agora está aparecendo institucional querendo comprar o lote deles. Então, eles mudaram totalmente a cabeça dele. Aquela manipulação de jogar o preço para baixo, para ficar comprando mais barato, acendeu uma luz vermelha para eles ali, ou, enfim, deu um alerta, não dá para a gente gastar mais lote aqui. Eu me posicionei melhor, consegui ali segurar o preço e em algum momento esses caras pediram o telefone do cliente, né, e me ligaram e falaram, pô, a gente está encarteirando esse papel, a gente acredita que esse preço realmente está muito barato, tem alguns gargalos, e a gente começou a operar junto o papel e realmente a gente criou uma demanda. A gente pode falar que é uma demanda artificial? Não, porque quase todas as corretoras do mercado operavam. Quando o papel começou a pegar liquidez e começou a pegar preço, o que eu via lá atrás, quando eu entrei, era que era um papel extremamente barato, faturava 400 milhões por ano, valia 40 na bolsa, era uma oportunidade. Só que o papel não chamava atenção. Como que ele chamou atenção? Na hora que ele começou a ganhar preço. E o mercado, infelizmente, o mercado gosta de ver oscilação em preço. Então, ninguém compra o papel caindo. É uma máxima que a gente sempre fala, sem comprar quando está em baixa e vender quando está em alta, mas a maioria não faz mesmo, é psicológico, né? Quando está subindo, o Bitcoin tem comprador a 109. Quando estava a 3 mil dólares, todo mundo achava caro, né? E vai para $1 milhão. E aí? Então, a gente também não sabe, mas conforme vai subindo, vai tendo mais comprador. Então, o que acontece? A gente jogou o papel no radar do mercado, né? E o papel, a empresa começou realmente a soltar resultados, começou a soltar parcerias, enfim, começou a mostrar realmente um approach muito maior do que ele vinha mostrando, porque são empresas que não tem governança, então às vezes fica retido mesmo algumas informações, às vezes os caras soltam de uma vez para mostrar que a empresa está boa, então, enfim. Houve uma oportunidade e eu surfei essa oportunidade toda, né? Resumindo, esse papel subiu 3.000% em 40, 50 dias. Puta que pariu. Foi a maior alta da Bolsa naquele período e ela subiu com um volume, às vezes, em número de negócio maior que Petro e Vale em número de negócio, ao ponto de entrar na carteira do Ibovespa. E quando eu entrei, ninguém queria, eu estava quase quebrando. E nós estamos falando que 3 meses depois ela estava entrando na carteira do Ibovespa. Você vê como o mercado é irracional, né? Quando o mercado ele realmente vai em efeito, ele vai em direção de manada, ele se encanta com o preço. Quando está barato, ninguém quer. Quando está explodindo o preço. Só para você ter uma ideia, eu vou falar uma coisinha assim, que acho que muita gente vai acabar se identificando, mas tem amigos meus que eu peguei e chamei quando o papel estava R$1,50 para comprar. Eu falei, compra que tá barato, tem isso, de drivezinho aí que pode
impulsionar o papel. Falou, você tá louco, Montanari? Esse papel, puta, 1,40, só cai o papel. Quando foi para R$4, ele fez um termo de R$1 milhão para comprar o papel. Puta que pariu. A 1,70 eu não queria, não. A 4 decidiu. A 4 botou R$1 milhão no papel. E conseguiu ganhar dinheiro porque o papel foi para 7. Mas 7 multiplicado por 6, porque teve um split, né? Na verdade, o papel, quando eu estava quase quebrando com o papel, ele valia R$1,40. Com o split, ele foi para R$46 em 3 meses. Saiu de R$1,40, que ninguém queria, para R$46 de máxima. Que loucura, em 3 meses. Cara. E eu surfei bem isso. Foi uma operaçãozinha. Eu já falei para a família que esse dinheiro eu já gastei, então ninguém vai me pedir emprestado. Esse dinheiro não existe mais. Mas sim, eu ganhei $1 milhão na física. Eu já posso entrar nos anais aí dos big players. Pelo papel em si, né? Porque é um valor expressivo. Eu não pus $1 milhão para ganhar $1 milhão. Sim. Não é uma aposta de meio a meio. É uma oportunidade que eu vi, que também na hora que eu entendi que o movimento estava vindo a meu favor, eu falei, agora só me tiram de 12 daqui. Eu vou surfar o... Boa. Botei uma meta, um objetivo, saí naquele objetivo e não entrei mais. Cara, você falou, você citou algumas vezes a crise de 2008, né? Em 2008 você estava no Votorantim? Banco Fator. Banco Fator, no Fator. Bicho, você tinha contato com o cliente, não tinha? Bastante. Tinha clientes grandes. Veio ali 2008, crise. Os caras na crise... Já é tenso pra você que já tinha muito tempo de mercado em 2008. E pros clientes, como é que foi? Tipo, você lembra, assim, de como foi algum... Eu tinha clientes, assim, que tinha, na época, R$500 mil em carteira de ações e com perfil conservador. De repente, o cara tava com R$100 mil. Nossa. E eu ficava 40 minutos com ele no final do dia falando que não foi ele só que perdeu dinheiro no mundo, o mundo inteiro perdeu dinheiro. Eu tinha cliente também que tinha, tipo assim, e esse é muito engraçado, eu atendia no Banco Fator, um cliente que tinha R$25 milhões na época em ações da Vale e R$25 milhões em ações da Petro. Então ele só tinha esses 2 papéis. Então era um papel pagando bons dividendos. Brasil praticamente é commodities, é Petro e Vale, enfim, os papéis mais líquidos da Bolsa. Esses papéis caíram 50% em uma semana e meia. E ele era extremamente conservador, ele achava que tendo Petro e Vale na carteira... Não teria problema nenhum. Não tem problema nenhum, vai aguentar. E aí ele começou a me ligar todos os dias, né? E eu consegui defender a carteira dele, eu consegui convencer ele para a gente comprar put, né? Tá. E aí a gente começou a comprar put, proteger a carteira dele, ele manteve, segurou. Só não tem até hoje porque eu acho que ele está morto, porque foi em 2008, ele já devia ter uns quase 80 anos, mas você imagina um senhorzinho que era muito engraçado, porque era na época, ele tinha fax. Ele mandava eu confirmar a posição dele no final do dia, eu tinha que ligar para a filha dele ligava o fax para eu passar o fax da posição. Nossa. Ele economizava na luz, mas tinha R$50 milhões em 2008. Esse é o nosso mercado. Tem muita gente que acha que é só o girinho, mas tem tanta coisa. A gente tem... Eu falo para muita gente, a gente, dos traders raízes, amigo nosso, a gente tem um player que ele operava opção de dólar. Ele, em 10 anos, ele pagou R$90 milhões só de emolumentos para a Bolsa das operações cara, tá que ele louco? fazia. Juro. Que Ele isso? era o maior player, ele só operava opção de dólar. Os bancos, quando ele viajava de férias, o mercado de opção de dólar parava. Ele era o cara que dava liquidez. E ele fazia operação, porque é aposta no Petax, né? No fechamento do mês, né? Ele fazia aposta de fechar o mês com 20 milhões, 30 milhões de ganho. Quando perdia, também perdia a coisa, mas era um cara ganhador. E ele falou assim, a última vez que eu vi ele, faz alguns anos, ele falou, não, faz tempo que eu deixei ele operar, ele tem já tinha outros projetos, mas era um cara extremamente arrojado,
Ele falou, eu gastei só de emolumentos para a Bolsa 90 milhões de reais. Então, você imagina, emolumentos é o menor custo operacional que você tem. Sim. E olha o tamanho que ele operava, porque ele exercia posição de dólar, vendia no mercado, comprava... Era extremamente agressivo. Mas é um universo que o pessoal de internet, de YouTube, não entende que existe. Né? Para eles os tradicionais aí que aparecem, os nigres da vida, enfim. Sim. Com todo respeito, viu, seu nigre? Mas é um universo muito maior, né? Fora esses grandes players, né? A gente tem aí tesoureiro que nem o Alfredo, né? A maioria das pessoas também não faz nem ideia quem é o Alfredo. Nunca ouviu falar. Esse cara fez, acho que ele fez em um dia 30% do S&P pelo Bradesco. Pelo mercado americano, o mercado global, ele fez 30% do mercado. Em um dia. Bitelo, hein? Bitelo. E ele era tão absurdo, e ele me segue. Muito obrigado por me seguir, viu, Alfredo? Ele colocava o dólar, 1.000 contratos do grande na compra, vamos dizer, vai, o dólar lá a 5,70, ele punha 1.000 na compra do grande a 70 e 1.000 na venda a 7,1. Você tomava os 1.000 a 7,1, ele te repicava mais 1.000. Você não sabe quantos que ele ia repicar. Sim. Depois, daqui a pouco, você estava devolvendo os 1.000 a 70 nele. Ele travava o mercado, ninguém fazia mais nada. Ele era muito gigante. Era muito gigante. Puta que pariu, que loucura. Você chegou... Isso é bom pro pessoal enxergar o tamanho da brincadeira, né? O Rodrigo também tem boas histórias, né? O Rodrigo Campos, o Roderix, também tem boas histórias também. Operaram muito tempo e tomaram uns fumos cabulosos. Tem uma história do Rodrigo muito boa também. Quando ele começou a operar pra 3G, né? Tipo, começou mal pra caceta, né? Começou tomando uma tunda na porra, enfim. E era dinheiro, viu? Enfim, qualquer dia a gente ainda traz essa galera aqui pra contar essas histórias. São boas. Falando em histórias boas, 2008, você chegou a realizar alguma coisa no prejuízo? Chegou a perder muito dinheiro ou segurou tudo? Não, 2008 foi o meu pior momento de bolsa. Porque o que acontece? Eu estava num banco e pela norma do banco eu não poderia zerar a posição que eu comprava. Então eu comprava um papel, eu tinha que zerar uma semana depois, porque você tem que dar preferência para os clientes, né? Então tem papel meu que caiu 50% em uma semana. Tá. Então, e o pior, assim, que eu apostava muito na crise subprime. Eu enxergava que realmente a crise subprime ia azedar o nosso mercado. Então, a minha primeira posição era exposto, eu estava comprado em dólar e vendido em bolsa, né? Vendido em índice. Eu tinha algumas puts também de papel, só que, não sei se você se lembra, você é mais novo, bem mais novo, mas a gente estava para ganhar grau de investimento. Em 2008, a gente estava para ganhar grau de investimento. Então, o gringo estava totalmente exposto em Brasil, esperando o grau de investimento. Eu estava vendido no índice a 72 mil pontos, saiu o grau de investimento, foi até 74, eu tomei um calor e a posição era grande, de 2 mil pontos. Quando voltou para o meu preço, a primeira coisa que você faz eu vou zerar, vou respirar e vou repensar minha estratégia. Aí eu zerei toda a minha posição de índice, de dólar, tudo com prejuízo, perto do 0 a 0, né? Uhum. O calor que eu tomei, falei, vou me reposicionar. Só que depois de 2 dias quebrou o Lehman Brothers, né? Nossa Aí as ações começaram a derreter. Aí, espertamente, já que eu não peguei a venda, eu vou pegar a compra, né? Deixei cair, a papelada caiu muito. Eu comecei a montar a carteira, fiz termos, cama 4, só que eu estava dentro do Banco Fator e a bolsa continuou caindo. Porque a crise subprime foi tão assim absurda que ninguém tinha noção do tamanho do buraco, né? Ninguém sabia, pô, será que vai ser um novo crash de 29? Será que o mundo vai acabar, né? Então estava o caos. O índice batia limite de circuit break, de queda toda hora, né? E eu tinha, assim, comprar um papel que eu achava que era oportunidade, daqui a pouco estava caindo 50%. Foi punk. Aí busquei na Mundialzinha,
Boa. Depois a tia Dilma mexeu no setor elétrico, minha carteirinha surrou de novo um pouquinho lá quando ela mexeu no setor elétrico. Se você se lembrar, a Vale saiu de R$ 50 para 6, né? Nossa A Petro Senhora. saiu de 28 para R$ 4, Nossa para $1. Senhora. Então ali também não deu para escapar muito, né? Tá. Não foi o mesmo estrago de 2008, mas assim, não me pegou por conta de ser teimoso, me pegou por conta de você estar exposto e sair uma coisa fora do normal, né? E hoje, exatamente. Tu é um cara que gira, né? Às vezes você gira, enfim. Então, você faz day trade, Sim, né? sim, exatamente. Tem algum ativo que você gosta mais de operar, assim, no Brasil, pra day trade? Tem algum que você fala assim, isso aqui de vez em quando eu gosto de fazer day trade nele. Ó, eu gosto muito de operar opção. Tá. E aí você faz day trade na opção. Porque assim, eu olho a opção como uma oportunidade de alavancagem Uhum. e com stop programado. Tá. Se eu gasto R$ 10.000 numa opção, meu stop de perda é R$ 10.000. Eu sei quanto eu vou perder. Uhum. E a alavancagem, se eu estiver entendendo o movimento e confirmar, eu posso ter 5, 10 vezes a alavancagem. Entendeu? Então, praticamente, antes eu operava muito papel à vista, punha muito dinheiro em papel, ficava muito exposto. E com essa alta volatilidade, você acorda com 5% de queda na China, por exemplo, nossa bolsa cai 10%. Sim. Entendeu? Então, eu sei que meu stop de perda é o meu prêmio. Então, eu não opero vendido em call, eu só opero comprado em put e comprado em call. Boa. Porque eu sempre sei o quanto que eu vou perder. Se for vender, só Então, se for pra montar uma trava. Exatamente. Se eu tiver com papel à vista, eu vou lá e travo. A gente faz uma operaçãozinha bem bonitinha, a gente compra papel à vista, vende ele no futuro, ganha CDI Uhum. e fica em cima só de dividendos. Se o papel sobe muito, a gente lança uma opçãozinha bem fora de dinheiro para ganhar o prêmio. Isso eu faço bastante também para cliente, inclusive a gente faz bastante. Boa. Pega o papel com boa liquidez, que nem Petro e Vale, que tem mercado futuro, Itaú. Tá. Fica ali travado só, caiu R$ 1, a gente compra um pouquinho mais de papel, subiu, vende esse excedente para pagar o ajuste no futuro, lança uma opçãozinha fora, e isso vai beliscando, isso dá um dinheirinho, cria quase uma renda fixa aí, bonitinho. A gente já teve convidados aqui que também tem bastante tempo de mercado aí, algumas décadas, enfim. Uns que gostam de day trade, falam, não, eu gosto. E uns que falam, cara, essa porra aí eu odeio day trade, não gosto de day trade, enfim, acho que day trade não funciona. Qual que é a sua opinião sobre? Ó, o day trade, na modalidade scalper, que é normal o pessoal falar de scalper. Scalper é até o que a gente já tinha conversado um pouquinho, que eu tinha feito um release com você. Se o cara for um cara rápido e frio, o cara tem que ser quase um psicopata para ele para ser um cara que vai ganhar muito dinheiro com giro de scalper. Porque ele vai assim, comprar 50 mini contrato. 50 mini contrato te faz um estrago se cair 200, 300 pontos em 1 minuto, que acontece quando sai algum fato, enfim. Mas se você acompanha alguns players que você sabe que fazem a definição do mercado, que realmente mexe com o preço naquele momento, e você se habitua a operar em cima desses caras, você vê que eles estão montando posição, você entra na frente, faz uma posição grande, já sai no movimento dele e o seu stop é imediato abaixo do preço dele. Precisa ter uma disciplina muito animal, mas dá dinheiro. Tá? O cara pode até começar fazendo isso com um lote pequenininho e tal, ele vai ficando crescendo. Se ele consegue manter um ritmo disso e é disciplinado, ele vai se dar bem. Agora, o day trade em si, eu acho que o cara na curva ele vai perder sempre. Se ele falar, vou comprar, eu acho que vai subir. Aí ele compra 5 lotinhos. Caiu, estopei. Eu sou disciplinado, estopei. Vou entrar de novo. Puta, estopei de novo. Não, ele tem primeira coisa. Vai ser um perdedor consistente. Tem que ter objetivo. Às vezes o cara ele faz um trade bonitinho, positivo, mas ele não tem
objetivo financeiro. Então ele vê aquilo lá como, pô, eu ganhei 300, eu tenho 300 para perder. Ele vai perder. Porque ele vai entrar em outras horas que não são não são momentos de oportunidade. Ele vai entrar toda hora. Então ele está fazendo um giro louco. Que 90% faz esse giro louco, né? O cara, puta, começou a entrar muito comprador aqui, não sei o que legal. E tem os caras que também querem entrar, vai sair um número, eu quero entrar para arriscar. O cara tem que tirar o espírito de jogador, que a maioria tem, né? Hoje nós temos 200 mil neguinhos jogando tigrinho, a bolsa. Vai ter os caras também. Vai ter os caras também. Então, agora, se o cara enxergar que a bolsa é realmente uma mina de ouro, que o cara pode ter 1000 oportunidades, e a gente vai ter, fora tem 6 mil papéis com liquidez, imagina se a Bolsa Brasileira crescer, a gente ter um monte de papel com liquidez, com uma oscilação mais justa, que você fala assim, pô, esse papel normalmente oscila, sei lá, 10 centavos, um papelzinho ali de R$1 e pouquinho. Pô, subir um pouco mais, começa a entrar um pouco mais vendedor, você sabe que vai cair 2, 3 pontinhos, vende lá 10 quilinhos do papel, cai 3 pontinhos a R$300, espera a oportunidade e faz 10 disso, é R$300. Ou 10 disso é R$3.000. Faz um mês inteiro isso. O cara tem um salário de qualquer brasileiro ficar com inveja, entendeu? Então, eu acho que a Bolsa dá essas oportunidades. Eu acho que a largada do pessoal que entra novo agora, que é errado, né? Ele já vai para o índice porque ali é mais rápido, ali ele vai oscilar, ele acha que volatilidade é importante, mas, por exemplo, opção, você pode entrar super pequenininha. Sim. Com R$200 lá, você faz girinho para ganhar R$20 numa opçãozinha. Sim. Eu sempre falava para aluno meu, pô, R$20 é pouco? O cara acha que é pouco pro trade. Só que você pega um Uber, o cara às vezes roda meia hora com você para ganhar 25. E tem a depreciação do carro, a taxa do Uber, o dinheiro que ele tem que levar para casa. Então, e o cara não está pensando só naquela corrida, ele vai fazer 10 corridas. Você não pode... A bolsa é muito mais barata, muito mais fácil do que você ser um Uber. Então, eu dou um exemplo bem simbólico mesmo, para o cara entender. Não, R$20 é importante, um tradezinho de R$20. Daqui a pouco, se você habituar a fazer trades de R$20, você só vai aumentar o lote, vai entender. Daqui a pouco vira 200, daqui a pouco vira trade de 2.000, mas você está operando oportunidade, você não está inventando. Puta, está entrando mais compra, vou comprar. Puta, pesou, zero, vou vender dobrado para pegar um pouquinho para baixo. Esse é o racional de todo mundo que opera, né? Boa. Uma característica que eu percebi no que você falou e também no que o Walter Mundell, que veio aqui, também falou. O Walter é totalmente contra day trade, ele não gosta, né? E aí uma coisa que ele falou, cara, o problema do day trade é que assim, os caras entram e aí, pô, ele quer ganhar cada vez mais, ou ele arrisca cada vez mais, enfim. Eu não acho que, infelizmente, cara, hoje, assim, das pessoas que eu converso, assim, pega lá seus alunos, enfim, etc. As pessoas são propensas a fazer isso, né? Totalmente propensas a alavancar pra caralho. Odeia tomar stop, então só toma stop quem usa, então vamos tirar stop. Exatamente. Né? Perdi aqui, sei lá, pô, eu aceito perder 100 conto. Perdeu R$100, de repente fala, não, só mais 100. Já fecha o dia perdendo 1.000. Fica com raiva do ativo, porque ele perde na Vale, ele quer buscar na Vale, Exato. E outro mercado tá dando oportunidade, Exato. Mas ele quer buscar na Vale. Ele fica puto com ele, né? Ele quer se vingar do ativo, né? Essa parada que você fala dele não ter meta financeira pra poder parar, né? Porque assim, eu falo por experiência própria também, a maioria das coisas, 99% é por experiência própria também. São anos de janela, entendendo que as coisas são cíclicas, as oportunidades, elas aparecem na tela, eu não preciso ficar inventando oportunidade. Então, por que eu falo ganho? Porque às vezes eu começo a fazer um giro de oportunidade e ganho, vamos lá, tá? Tô falando também de novo, não é por grandezas valores. Referência. Ganhei R$3.000. Fiz uma operação, puta, tal ativo tá caindo,
ou tá subindo, puta, eu tô acompanhando de ontem esse trade. Entendeu? Pô, o papel já tava fraco. Quando confirmo o movimento, pô, tá me dando oportunidade. Eu tava acompanhando esse papel ontem. Aí eu vendi, puta, ganhei 1.000 e poucos reais. Deu outra oportunidade, já vi outra coisa. Quando eu parei, assim, porque não deu aquela... Pô, fiz um dinheirinho aqui, não tá me dando nada de oportunidade. Aí eu entendo, dei uma olhada lá, eu tô ganhando 3,5. Eu posso parar, o mercado não tá me dando oportunidade. 3,5 é dinheiro pra cacete. Se fizer 20 disso, 70 mil no mês. Que brasileiro que hoje ganha 70 mil por mês, aí tem bastante, mas pensou bastante. Sim. Eu tô falando assim, aí teve dias de eu falar assim, pô, vamos lá, vamos esperar uma coisa, dar uma oportunidadezinha. Tem coisa que fala assim, pô, tá com cara de subir, mas não me confirmou o movimento. Mas eu tô com gordura. Aí eu falo, vou antecipar o movimento. Não antecipa o movimento, se não confirmar não vai. Justamente porque você não teve o objetivo financeiro, não te dá dando mais oportunidade. Uma coisa é você começar teu dia, operando, o mercado começou a pegar volume, você aumentou um movimento que você viu, aumentou o seu lote, deu um lote acima do padrão que você costuma fazer. Tá bom, se você tem mercado todo dia, pô, eu ganhei 7 mil reais num dia. Pô, fecha o computador, que tem todo dia, índice tem todo dia, notícia tem todo dia, oscilação, gringo, gente fazendo, tem todo dia. 7 pau, dinheiro pra caramba, vai lá, pega a tua filha, vai no cinema, vai pegar ela na escola, vai no cinema, vai tomar café, liga pros amigos, vai pra um shopping, vai jogar tênis, vai fazer qualquer coisa. Os caras que sobreviveram no mercado, que são amigos meus, que estão até hoje, fazem exatamente isso. Vivem bem, têm isso como profissão. É uma transição importante, mas eles têm isso como profissão. Foi um dia legal porque deu oportunidade, ganhei mais do que eu ganhei, mas tem as médiazinhas, 2, 3 mil reais. Pô, o cara ganha 20 pau no mês. Quantos brasileiros ganham 20 pau no mês? Fez isso como profissão, só que está 10, 20 anos fazendo isso. Puta, o mercado quando não tinha aversão a risco maior, o cara vai lá e faz 100 pau num papel. Sim. Porque dá dando oportunidade. Vai lá e compra um papel, bota 100, 200, 300 pau, o papel sobe 20, 30%, mas ele está acompanhando às vezes isso. É um mês, 2 meses o movimento. Temperatura e pressão normal. Hoje São fases, né? Hoje a gente não está em temperatura e pressão normal. Boa. A gente está em mercado de crise. Então, hoje você não depende só do mercado local. Você tem todo um estresse político aqui, Lá segurança fora. jurídica, você tem taxa de juros super elevada que inviabiliza a economia, até quando que você vai levar essa taxa de juros, e você tem um cenário externo absurdamente perigoso. Então, você pode acordar com um cenário totalmente diferente do que você está vendo. Antes, como que eu operava, Vasco? Eu ficava acompanhando. O meu dia de hoje é exatamente o que eu acompanhei ontem. Uhum. Porque eu pegava, eu via quem são os players que estavam se posicionando no papel, eu entendia que os que estavam comprando ou estavam aumentando, ou estavam zerando a posição vendida, estava entrando um fluxo mais importante no papel, o cenário macro estava tranquilo, juros futuro caindo, dólar tranquilo. Falei, pô, meu risco de perder dinheiro nesse papel é muito baixo. Aí eu ia, comprava, vendia no outro dia, confirmava o movimento, botava lá 1%, 2% do papel, fazia outras operações, fechava um puta mês bacana. Hoje você não tem esse cenário, porque a temperatura e pressão não são normais. Então hoje, ou você, se você for fazer giro, comprou de manhã, vendeu à tarde, ganhou dinheiro, sai zerado, vai para outro dia, no outro dia vai ter um monte de oportunidade e vai bater. Boa. Entendeu? Ou em opçãozinha que eu sei que eu estou limitado, eu não vou perder mais do que eu comprei no prêmio ali. Você opera gráfico? Eu gosto bastante. Gosta? Eu fico cego sem gráfico, mas eu ponho poucos indicadores. Eu não uso muito indicador. Quais indicadores tem no seu gráfico hoje? O meu é mais básico. Uma coisa que eu falo até para alunos. Média de 200 dias eu tenho, que a média de 200 dias é a tabela FIP. Tá. Okay? Você tem lá o comportamento do ano inteiro do papel. Você tem o macro ali, você tem dólar, você tem
tudo político, tudo que você tem naquela amostragem dos 200 dias. Está muito fora, eu acompanho com a média de 45, que eu gosto também, e média para day trade no diário, day trade 20, 45 e de 200, que eu gosto de ver. Tá. Eu vejo mais 45 fluxo. simples, aritmética? Exponencial. Exponencial, tá. Exponencial. Tudo exponencial. Todas elas, 200, 20, 45, tudo exponencial. Tudo exponencial. Porque assim, eu opero o alvo. Então, se rompeu a média de 20, tá, tudo isso é temperatura e pressão normal, acompanhando o fluxo de papel, papel que eu estou acompanhando, quem está comprando, setor, tal. Eu boto no gráfico para ver se está me confirmando aquele movimento. Se rompeu a média de 20, média de 45 está acima, vai ter o objetivo ali, a minha primeira saída ali. Se rompeu, vou buscar de 200. Se romper de 200 com movimento no diário, talvez eu carregue o papel. Eu tenho um exemplo assim, é bem simples. Mas, por exemplo, Magazine Luiza subiu 28.000% de 2016 até 2021, mais ou menos. Quando eu acompanhei, ela saiu mais ou menos do IPO, assim, em 3 anos estava batendo 87 centavos. Acho que o IPO foi uns 14 ou 16 reais. Veio para 87 centavos. Eu não estou dentro da empresa. Eu tenho que acompanhar fluxo de papel. Então, o papel saiu de 87 centavos para subir 150%. Uns 20 dias, mais ou menos. Rompeu a média de 200 no diário. Eu comprei ali. Rompimento da média de 200. Carreguei, eu tinha um objetivo, fiz 30% no papel. Ele ficou, a Magazine Luiza ficou acima da média de 200 no diário por 5 anos. Quando chegou a cair 30% em um mês, mas não rompeu a de 200. Quem estava só acompanhando a média de 200 e não estava dentro do papel, porque quem estava dentro do papel está acompanhando toda a mudança da empresa, porque teve 1000 coisas aí, enxugou o papel, montou um marketplace animal, um e-commerce absurdo. Os caras pegaram o melhor, mas quem está, como nós, no mercado, a gente tem que pegar referências de fluxo e gráfico. O gráfico me fala muito de ontem, mas me fala o que está projetando para amanhã. Então, quem aproveitou só a média de 200 e ficou surfando o papel, só saiu quando rompeu realmente a média de 200, ganhou a primeira rompida, ganhou pelo menos 7.000%. Teve um mês que chegou a cair 30%, mas não rompeu a média de 200%, continuou subindo, foi fazer 28.000% de alta, dos 87 centavos até o topo, acho que foi em 2022, na pandemia, que ela bateu o topo. Ali já não pagava mais dividendo, não pagava nada, papel super alavancado. Ali eu já estava bem fora do papel. Mas se é um cara fundamentalista, mas que está acompanhando bem a par, o varejo caindo, os juros caindo, vem a 2%, varejo todo subindo, os caras fazendo toda a mudança que mudaram, enxugaram toda a empresa, enfim. Mas se você botava só na média de 200 e surfava, um puta indicador. Boa. Você fazia 7.000, stop aonde? Rompeu os 200, stopa, um abraço. Top. Papel no diário, rompeu os 200, eu compro put e fico vendido. Só zero quando ele romper de novo para cima. Cara, risco pro trader que tá aí patinando, tá começando agora, começando a estudar, e aí o cara... esses dias o cara perguntou pra mim, ele falou, pô, tô começando no mercado, eu tenho 200 mil reais e tal, tu acha que eu começo com quanto? Eu falei, não, você nem começa, você começa no simulador primeiro pra você entender o básico do básico do básico, depois você começar pequitinho, pequenininho, né? Agora... Bota o simulador num lote padrão, né? Porque senão ele fica treinando como se ele tivesse os 200 mil, 100 contratos, né? 10 contratos, e ele, quando ele for para real, ele vai começar com 1. Exatamente. Né? Que eu passar para meus alunos também. É isso aí. Eu falo, leva a sério o simulador como se tivesse um simulador de avião, tem 400 passageiros atrás, você tem que ter responsabilidade. Então não bota lote grande. Perfeito. E vai aumentando como se você estivesse usando o teu dinheiro. Perfeito. No risco. E em termos percentuais,
tá? Pro cara que quer viver de trading. O cara quer ter o trade como uma das principais fontes de renda dele, né? Qual você acha que é o percentual que esse cara deveria aceitar perder, por exemplo, num dia ruim? Ah, hoje foi loss. Qual o percentual do capital? E aí, obviamente, que pro cara viver disso, ele tem que ter um capital considerável. Então, nós não estamos falando aqui pra você que tem 4 mil reais na conta, né? Que eu também acho que você não pode ficar alavancando tanto que esses 4 mil vira pó rápido, né? Mas pro cara que tem capital e tem hoje condições, né? Nesse cenário que eu tô montando aqui, que tem condições de, em tese, conseguir extrair ali, ao menos na média, no ano e etc., no médio e longo prazo, uma grana razoável do mercado. Dia ruim dele, qual que é o percentual que ele eu acho que ele deveria assim, assumir? não pondo um dinheiro expressivo, vamos falar que ele tem 30 mil reais, que eu não acho um número ruim. Para dias de hoje, não. No passado, como eu fazia posição grande de papel, eu achava importante, assim, menos de 250 mil não tinha caixa, porque eu fazia posição de papel. Hoje você tem possibilidade de alavancagem sem precisar expor um capital muito grande. 30 mil reais hoje, você põe para operar, você vai lá, deu oportunidade, vende 2, 3, 4 contratinhos de índice, stopzinho bonitinho, fez um resultado de 100, 200, 300 reais, você para, tá ótimo. Ah, comprou um papel, 30 mil reais, dá para comprar um papel de swing trade de um dia para o outro, não vai machucar o cara, mas assim, acho que um stop arrojado, 7% do financeiro. Tá. Eu acho que é bem arrojado. Tá. 7% do financeiro, eu acho que para um giro com 30 mil na conta, 7%. Eu acho que não tem. Agora, se ele tomar um stop de 7% num dia, que é considerável grande, no outro dia ele tem que mudar esse percentual de risco, né? Eu acho que ele vai ter que fazer uma operação de recupera, porque a gente tem isso muito na cabeça, né? Eu preciso recuperar o que eu perdi ontem. Aí você fica com pressa de se expor para recuperar, né? Aquela tal vingança no mercado. Mas se você, assim, entra consciente numa operação e sai um número absurdo lá que mudou, pô, você estopa coisa. Mas, pô, você está montando uma posição, ela está caindo ali, você está fazendo um médio consciente. Eu quero ficar comprado, acho que vai cair mais, vou comprando, eu ia comprar 5 lotes aqui, eu vou comprar um aqui, se bater ali, vou comprar mais um, e meu stop vai ter um stop de segurança, montei minha posição, subiu, eu vendo, saiu um número absurdo, pô, seu stop máximo de 7% não vai machucar tanto tua posição para outro dia. Eu acho 7%, mas com valor pequeno, não um valor grande. 7% seria 2.100. Assim, uma perda absurda. Tá. Você fala assim, pô, se eu tô fazendo o girinho, ganhei 300, perdi 500, tô dentro do game, tô achando que ainda a posição pode, o mercado tá bom para eu buscar, eu acho que 2.700 ele 7% é a tragédia do dia, mas que não vai matar o cara, entendeu? Tá. Você acha que é o suportável. É o limite do limite. Tem cara que perde 5, 10 pau com 30 na conta, né? Sim. Ali o cara perdeu. Mas eu acho muito foda, o Milton, porque assim, o cara tem 30 pau, aí o cara ganha 300 quando ganha. Quando perde 7, perde então, 2.100, porra. Ganha de copinho e perde de caneca, Exato. Né? Então, é que assim, eu falei, a disciplina não é fácil do cara ter disciplina. A disciplina emocional e disciplina é o que mais pega. Se você tem um stop assim, que é um alarme, se eu perdi 2.700 pau, o meu stop é 7% do meu caixa, aquele meu patrimônio está lá, perdi 7%. Aquilo tem que ser um sinal de alerta para ele mudar o operacional dele a partir daquele dia. Só quando ele recompõe o caixa dele, tá? Isso na prática não acontece, tá? Mas o ideal era assim, dê um stop máximo de 7% da posição financeira dele, vai ter dia que o cara vai estar arriscando um pouco mais. Mas, pô, se o girinho dele é 300, saiu um número lá, caiu 1.000 pontos, ele quis fazer um médio, quis aproveitar um fundo, perdeu. Estopa,
não aparece mais no dia, não vai tentar recuperar. No outro dia, ele tirou um pedaço importante do caixa dele. É quase uma punição, né? Pô. É quase uma punição. Então ele tem que voltar pro girinho mais consciente. Agora tem cara que você não vai perder 7% todo dia, que em 3 dias acabou teu dinheiro, Acabou, não, já era. O cara Acabou perdeu, teu o cara, até porque o cara beirou 50% de perda ali, já quebrou. Exatamente. Já foi, né? Cara, indica pra gente 3 livros. Puta, a Arte da Guerra, eu já falei pra você que é sensacional, Tá. né, que eu gosto bastante. Isso é cabeceira de qualquer um, né, deixa eu ver mais, que mais aqui que eu curto bastante, que eu gosto. Os basicão, né, Pai Rico, Pai Pobre, Tá. que também acho fundamental. Deixa eu ver. Mas o cara tem que ler uns livros de economia, viu? Porra, aí é Eu pesado, quero me hein? lembrar. Puta, aí. Aí é que pesado, hein? Deixa eu ver mais aqui Pode- eu gosto de um grafista que eu esqueci o nome dele. Agora eu não me lembro. Um grafista legal que eu li, que ele conta bastante resenha e ele tem uma boa formação de gráfico. Acho que é legal. Precisava lembrar para. Deixa eu ver se me lembra aqui. É brasileiro? Não, não é brasileiro, Bruno. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui na. Você pode Minha indicar o Harry listinha Potter aqui. que você lê antes de dormir também. A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt. Você vai ter que repetir aqui, por isso que eu não. A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt. Joel Greenblatt. Sensacional, bro. Para bater o mercado de ações, tá escrito aí? Exatamente. Boa, Bater o mercado de ações, que eu gosto bastante. boa, boa. Então vamos lá. Vamos pro... Tem um quadro aqui, que chama Bate-Bola Jogo Rápido. Você imagina como seja? Não, mas fala aí. Então eu vou te falar. Eu vou falar o termo, vou falar uma palavra, qualquer coisa. Você vai falar o que vem na sua cabeça. Tipo, você fala assim, cachaça. Você vai falar assim, gosto demais. Enfim, você bebe? Pouco. Pouco? Tá bom. Pouco. É tipo isso mesmo, é rápido, entendeu? Então vamos lá. Vamos aqui pro nosso bate-bola jogo rápido com o nosso amigo Milton Montanari. Ô Milton, um dia marcante de Loss. Dia marcante de Loss. Quando saiu a reunião extraordinária do cupom, que deu um circuit break, e eu perdi um apartamento. Tá. Foi feio. Foi feio. Recuperamos. Um dia marcante de gain. De gain, uma posição que entrou sem querer, que eu comprei um papelzinho e subiu aí 50% em um dia. Papelzinho bem baratinho, que eu ganhei uns 50 pau num dia, um papel de quarta linha de centavinhos. Boa. Um arrependimento. Um arrependimento, arrogância às vezes, de achar que eu sei tudo e tudo está sob controle, né? E o mercado não premia a arrogância, né? Boa. Um forte aprendizado. Forte aprendizado. Que o mercado tem todo dia. Boa. Se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou de venda para dólar, USD BRL, dólar real, compra ou vende? Tem só um botão. Hoje vende. Vende? Vende. Mesmo? Mesmo. 5,45, 5,50? Juros para cima, nossos juros não vai cair aqui no Brasil. E o pior que 15%, né? Agora subiu, pá, será que vai? Será? Aqui, Você assim, acha que esse movimento do dólar agora, os caras estavam antecipando a subida do Selic? Tava comprando pra já... Sim. Um movimentinho. Comprando realzinho pra... Você acha? Exatamente. Você acha que é um dos fácil. fatores? Eu acredito. Tá. Porque assim, no ambiente que a gente está de guerra, tudo, os Estados Unidos não pode nem abaixar os juros. Se baixar os juros, com uma moeda americana tão fraca do jeito que está, o dólar ia despencar muito, né? Então, acho que o ambiente que ainda segura o dólar um pouquinho mais acima, mesmo com o ambiente político
mais difícil aqui, era para o dólar ter caído muito mais. E os juros está segurando o doleta aqui, né? Tá. Doleta... Boa. Uma conquista marcante. Conquista marcante. A minha filha entrou em medicina esse ano numa federal. Que massa. E está fazendo medicina e ela é super novinha e é um presente divino. Boa. Mercado financeiro. Mercado financeiro. Minha vida, né? Eu comecei com 16, estou até hoje. E a nossa mina de ouro, né? Tem que saber garimpar. Boa. Isso que eu falo. Análise técnica é? Análise técnica é fundamental, né? A análise técnica, a fundamentalista, ela funciona mais no longo prazo e a técnica no curto prazo, né? Então... Boa. O trader que não estopa é? O trade que não estopa é um perdedor, né? Porque não tem disciplina, não tem objetivo. Tem algum trader que é sua inspiração? Quem? Pô, eu tenho lá o Roberto Lombardi, que era dono da Interfloat, que eu vi esse cara fazer um day trade de 1 milhão de... Eu acho que é $1 milhão para cima, viu? Na crise da Ásia, teve uma crise que praticamente muitos aqui não eram nascidos, esses dois pelo menos. Sim. Eu acho que não, foi na crise da Ásia, ele teve uma oscilação, era PU, era taxa de juros, mas era com ponto unidade. Tá. E o mercado caiu 4 mil pontos. É a mesma coisa da taxa sair de 10% para 40% em um dia. E o mercado ficou super volátil. E eu vi ele fazendo uma operação, um operador oferecendo num preço de taxa e o outro pagando bem mais caro, mas era uma loucura assim que você não sabia nem o preço que era. E ele, no meio daquela de 300, 400 caras gritando, ele olhou para um, para outro, fechado e fechado. Aí eu perguntei o preço para ele, eu falei assim, Mário, você fez uma operação de mais de R$1 milhão em um segundo, com uma frieza absurda no meio do mercado que, se você não tem saída para zerar, podia deixar um patrimônio de uma vida ali. E foi um dia bem complicado, e o mercado ainda voltou tudo, porque caiu 4 mil pontos. Foi um mercado tão crítico, para você ter uma ideia, se o fechamento do dia na Bolsa fosse no menor preço que saiu, a B3 tinha quebrado, porque não tinha dinheiro o suficiente das corretoras, que era uma época que os bancos operavam muito alavancado. Às vezes 3, 4 vezes o patrimônio, tinha banco 10 vezes o patrimônio operando no mercado futuro. Aí veio uma crise que jogou os juros lá para cima e a Bolsa sabia que não ia ter gente para honrar, os bancos não iam honrar o patrimônio, a Bolsa ia quebrar. E esse cara estava fazendo day trade com uma tranquilidade de R$1 milhão no meio de uma roda com 300 caras. E ele é um dos donos da Interfloat, um sócio da XP, foi, né? Boa. Esse é uma das minhas referências. Boa. Deus. Acima de tudo. Família. Só abaixo de Deus. Quem é o galã do mercado financeiro? Pô, eu já fui vitrine, hein? Fiquei no fundão da loja. Que pariu, Já fui vitrine. Quem é o galã? Eu acho que assim, de galã de performance. Seu critério. O Ferri é chatinho, mas eu gosto do Ferri. É o cara do momento hoje. E eu dei um couro nele. Isso aí pode deixar bem claro que ele sabe disso. Que ele já tomou couro meu já. Boa. Couro operacional, hein? Não confundo, hein? Boa, boa. Quem é a musa? A musa. Maiara. Minha amiga Maiara. Peraí. Maiara, não sei se é só um amigo, não, viu, Maiara? Que não lembra nem seu sobrenome. É que a Maiara. Jopan. Foi minha aluna na Atom. Massa. E gênio do mercado. Massa. Um dia, se você puder convidar ela, você vai ver que a menina é fantástica. Vamos pôr na lista aí. Nós estamos atrás de talentos aí, inclusive.
pra gente poder encerrar. Truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Churrasco, pronto. O homem entende das coisas, sabe até responder as perguntas que ele nunca viu na vida, né? Você sabe que tem uma resposta certa, né? Que é churrasco, né? Ah, é? Porque aonde mais tem truco e cerveja? É verdade, churrasco. Churrasco, porra, né? Exatamente. Milton, quem não te conhece, cara, onde que te acha? Como é que acompanha seu trabalho? Meu Instagram é Milton_Montanari. A gente tem a M3 Investimento, que é M.investimento, M3.investimento, né? Tá. Eu tô toda sexta-feira na BMC News, né? Fazendo comentário de sexta-feira, fechando a semana, né? No pré-market, né, da BMC News. Certo. E Mirai Asset, que é nosso carro-chefe aí, que é a corretora que a gente representa hoje. Boa. Excelente. Pessoal, Instagram, tá? @Milton_Montanari. Beleza? Com I no final. Vai estar escrito aqui na tela pra vocês. Beleza? Sigam o homem lá, manda direct pra ele, enche ele de perguntas, chora suas pitangas. O dia que você estiver muito sofrido assim, você coloca ele pra ser seu psicólogo, tem 40 anos de mercado, né? E também, obviamente, né? Deixa o like aqui no nosso episódio, porque, nossa, tem história pra um burro aqui, viu? Pra um burro. E, aliás, vou deixar o Pix, porque pra vocês ouvirem essas histórias, vocês ouviram onde isso aqui? Aonde você ia aprender isso, né? Então, obrigado, cara. Obrigado pelo convite, obrigado por ter vindo. Cara, adorei, você manda muito bem, pô, a equipe aqui é fantástica, estrutura 100%. Pode convidar para a próxima que virei com o maior prazer. Tamo junto demais. Tem muita história mesmo, de verdade. Tem um monte de que... Ih, tem muita gente que a gente vai fazer parte 2 e tu é um deles, pode esperar. Obrigado. Agradeço mesmo. Meu jovem, então é isso. Se inscreva no canal, deixa o like aqui para nós. Siga o Milton lá, @Milton.Montanari e também, né, deixa aqui para nós a sua inscrição, ativa o sininho e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.